Nessa questão, você tem que o custo total de produção de uma empresa é dado por C igual a 4x mais 1.500. Ou seja, o custo depende desse x aqui, né? Na medida em que esse x varia, o custo varia também. E x é a quantidade mensal produzida, né? Então, qual é o custo da fabricação de 50 unidades? Então, vejamos, ó, você tem essa fórmula aqui que é dada no problema, e ele diz no problema x é a quantidade mensal produzida. Mais um pouco embaixo, na última linha, ele fala o seguinte, ó, qual é o custo da fabricação de 50 unidades? Então ele está te dizendo quantas unidades foram produzidas. Ó, se o custo é dado por 4 vezes a quantidade mensal produzida mais 1.500, né, então o custo vai ser igual a 4 vezes 50, e é dada a quantidade de 50 aqui, mais 1.500. 4 vezes 50 dá 200, mais 1.500, então o custo total da produção é 1.700. Nessa questão aqui você tem que o lucro mensal é dado por essa fórmula, olha, o lucro é igual a 25x menos 4.000. X é a quantidade mensal vendida, né? Então esse x aqui ele corresponde à quantidade mensal vendida. E o problema, ele pergunta o seguinte, ó, qual deve ser a quantidade de produtos vendidos, né? Qual deve ser o valor de x, se pretende atingir uma meta de lucro de 14 mil reais. Tá bem? Então, vamos lá. Se essa fórmula aqui, o lucro é igual a 25 vezes a quantidade menos 4.000, e eu estou dizendo que o lucro que se pretende atingir é de 14 mil, então, no lugar do lucro aqui, eu vou colocar 14 mil. Então, essa fórmula, essa equação vai ficar assim, ó, 14.000 igual a 25x menos 4.000. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, que a gente já se acostumou a resolver, né, nas listas anteriores. Eu posso resolver esse 25x do lado direito da equação aqui, né? Mas eu também posso, se eu quiser, fazer o seguinte, olha, se eu quiser deixar o x do lado esquerdo, eu sei que 14.000 é igual a 25x menos 4.000. Da mesma forma que 25x menos 4.000 é igual a 14.000. O que eu estou querendo mostrar é que esse sinal de igual vale daqui para lá, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então o que eu fiz aqui foi só inverter os lados, olha, para que o x ficasse do lado esquerdo aqui, né? Mas eu não inverti sinal nenhum, tá vendo? Bom, e agora eu resolvo aqui. Então, 25x menos 4.000 igual a 14.000, então 25x vai ser igual a 14.000 mais 4.000. Né? 25x vai ser igual a 18.000. Né? 18.000, se eu dividir ambos os lados por 25, eu vou ter que x vai ser igual a 18.000 dividido por 25, que dá 720. Né? Então, a resposta é a seguinte, você deve produzir 720, produzir e vender 720 unidades. E aí você vai ter um lucro de 14 mil. Nessa questão aqui, a receita ela é apresentada por meio dessa fórmula. Olha, a receita de uma empresa é dada por R de receita igual a menos x ao quadrado mais 19x menos 18, em que o x indica a quantidade mensal vendida. Então, se você quiser saber a receita, você substitui o x pela quantidade mensal vendida. Né? Para que valores de x a receita é igual a 52? Né? Então, eu estou dizendo que a receita aqui é 52. Né? Então, que a fórmula da receita é essa. E também eu digo que a receita é igual a 52. Tá bem? Então, se a receita é igual a isso e se a receita é igual a 52, eu posso pegar isso aqui, ó, menos x ao quadrado mais 19x menos 18 e igualar a 52. Tá bem? Isso aqui dá uma equação do segundo grau. Para eu resolver ela, é necessário que esse lado aqui da equação seja igual a zero. Então eu posso fazer o seguinte, posso tirar 52 desse lado e tirar 52 do outro lado também, né, dessa forma. Se eu tirar 52 aqui fica zero, mas eu tenho que tirar 52 do outro lado aqui também. Então aqui ficou 18 menos 52. Tá bem? Bom, eu sei que dá para juntar aqui 18 negativo com 52 negativo, que dá menos 70. Tá bom? Agora eu tenho uma equação do segundo grau que dá para resolver por a fórmula que a gente conhece. Né? Existem outros métodos, a gente viu em sala de aula. Né? Você pode resolver por fatoração, por aquele método de completar quadrados e tal.
Nesse caso aqui, eu optei aqui em resolver por aquela fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, se eu tenho que menos x ao quadrado mais 19x menos 70 é igual a zero, o coeficiente do x ao quadrado é menos 1, olha, menos 1 aqui. O coeficiente do x é 19, então b é igual a 19. E o coeficiente c é igual a menos 70, tá bem? A fórmula que eu tenho daquela equação é que essa fórmula aqui, né? Menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Basta que eu substitua esses valores aqui nessa fórmula. Então, onde é b, eu vou colocar 19, ó, menos b, menos 19, mais ou menos 19 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 70, dividido por 2 vezes menos 1. Veja, eu faço questão de colocar os números negativos entre parênteses para que você não se confunda. Se eu não coloco o parênteses aqui, vai dar a impressão que é menos 4 e menos 1. E não é menos 4 menos 1, é menos 4 vezes menos 1. Da mesma forma que não é menos 4 vezes menos 1 vezes 70, menos 70, é vezes menos 70. E aqui também não é 2 menos 1, é 2 vezes menos 1, são coisas diferentes, tá bem? Bom, quando eu resolvo isso aqui, olha, quando eu resolvo essa parte de cima, se eu fizer 19 ao quadrado, dá 361. Se eu fizer menos 4 vezes 1, dá 4 positivo, vezes 70, dá 280 negativo. Então aqui fica 361 menos 280. Na parte de baixo, no denominador da fração aqui, dá 2 vezes menos 1, dá menos 2. Tá bem? Bom, 361 aqui, ó, menos 280 dá 81. E aí eu tenho que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, na medida em que eu fui simplificando, ficou assim, ó, menos 19 mais ou menos 9 dividido por menos 2. Esse sinal aqui, mais ou menos, quer dizer que eu tenho que tomar dois caminhos aqui. Um considerando o sinal positivo e outro considerando o sinal negativo. Tá bem? Então, eu vou ter duas soluções aqui. Tá bem? Se eu fizer aqui, olha, menos 19 mais 9 dá 10 negativo. Dividido por 2 negativo vai dar 5. Então, uma das soluções da minha equação eu vou chamar ela de x1, podia chamar de xa, enfim, mas eu optei em chamar de x1, é igual a 5. O outro caminho, se eu tenho menos 19 menos 9, isso aqui vai dar menos 28, tá bem? E dividido por menos 2 dá 14 positivo, a outra solução é 14 positivo. Então, respondendo a questão aqui, para que valores de x a receita é igual a 52? A receita é igual a 52 quando eu vender 5 unidades ou quando eu vender 14 unidades. Nessa questão é apresentada essa expressão algébrica, né? E são dados os valores aqui de A, de B, de C, de X, de Y e de Z. E pede-se para calcular o valor numérico dessa expressão. Bom, o que você tem que fazer é substituir por cada uma dessas variáveis aqui o valor correspondente aqui. Então, por exemplo, onde é o x, eu coloquei o número 4. Onde é o y, eu coloquei o número 2. Olha aqui, ó. Y elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Onde é o z, eu coloquei 3, porque o z é igual a 3. Onde é o a, eu coloquei 7. Onde é b, eu coloquei menos 3. Eu tomei o cuidado de colocar o menos 3 entre parênteses para não confundir. E aonde é o C eu coloquei menos 7, também coloquei entre parênteses aqui para não confundir. Vamos fazer algumas contas aqui, olha. 3 ao quadrado aqui dá 9. 2 vezes 7 já podia ter feito aqui, mas não fiz, né? Menos 3, bom, eu tenho que resolver isso aqui, ó, de dentro para fora. Então, a coisa que está mais interna aqui é isso aqui, ó. Menos 3 vezes menos 7. Bom, menos 3 vezes menos 7 dá mais 21. Então, no lugar disso aqui, vai ficar mais 21. Tá bem? Aí eu continuei aqui, bom, aqui na parte de cima, né? 4 vezes 4 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 9 menos 5, vezes 4. Aqui eu fiz 2 vezes 7, deu 14, menos o que deu dentro desse parênteses aqui. Bom, dentro do parênteses deu menos 3 mais 21. Menos 3 mais 21 dá 18, positivo. Então ficou 14 menos 18 dentro do parênteses. Se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256, 14 menos 18 dá 4 negativo. Tá bem? E se eu fizer 256 dividido por 4 negativo dá 64 negativo. Esse é o valor numérico da expressão. Bom, e esse daqui era para fatorar
essa expressão algébrica aqui, que tinha 12A3B mais 9A2B2 mais 8A mais 6B, e era dito que era para fazer a orientação é que se fizesse pelo método do fator monomial comum, né? Então, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor esses fatores aqui, tá bem? Então, o 12, por exemplo, eu vou escrever ele como 2 vezes 2 vezes 3. O A, esse A3, eu vou escrever ele como A2 vezes A, porque A2 vezes A dá A3. O B, só como B mesmo. O 9 eu vou escrever como 3 vezes 3. A2, B vezes B. O 8 eu vou escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes A. E o 6 eu vou escrever como 2 vezes 3 vezes B. Então, dê uma olhada, olha, aqui, nesse primeiro e segundo termo, primeiro, antes de mais nada, perceba que você não tem termos que são comuns a todos, até tem, né? O 2 é comum a todos aqui, mas só o 2, né? O 3 tem aqui, mas não tem nesse termo aqui. O B tem aqui, e tem aqui, mas não tem aqui, né? Mas se você decompor por partes, você vai dar uma olhada, ó, se você olhar só nos dois primeiros aqui, primeiro, perceba que o 3 é fator comum desse termo e desse termo. O A2 é fator comum desse termo e desse termo. E o B é fator comum desse termo e desse termo. Então eu posso colocar o 3A2B em evidência. E aí quem sobrou aqui foi o 2 vezes 2 vezes esse A aqui. E quem sobrou aqui desse termo foi o 3 e o B. Agora observe nesses dois últimos termos aqui, olha, como o 2 é fator comum desse termo e desse termo, e só o 2, né? Então eu coloquei o 2 em evidência, e quem sobrou aqui foi 2 vezes A mais 3 vezes B. Tá bem? Cheguei nisso. Não está fatorado ainda, porque eu tenho ainda uma soma aqui, tá vendo? Eu não tenho um produto de fatores. Mas observe que tanto aqui, ó, tanto nesse primeiro, agora eu só tenho dois termos, tem esse termo e esse termo, que há um fator comum nesse primeiro termo e nesse termo aqui, que é isso aqui, ó, 2 vezes 2A mais 3B, olha aqui, 2 vezes 2A mais 3B, né? Que eu poderia escrever como 2 vezes 2 como 4A mais 3B. Então, 4A mais 3B é fator comum tanto do primeiro termo quanto do segundo termo, então eu vou colocar ele em evidência. Quando eu coloco em evidência, quem que sobra aqui? 3A2B. E quem que sobra aqui? O 2. Então, é assim que termina essa fatoração.